Fala galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. Eu me chamo Priscila Lima e eu desenvolvi um estudo que se chama Raiz de Rejeição, onde você vai entender a origem dos seus traumas, principalmente onde começa, né? Lá na infância, no início de tudo. Então eu dividi esse estudo em partes, estou aqui a cada semana compartilhando com vocês os gatilhos que a raiz de rejeição pode causar na sua vida, principalmente na sua vida adulta hoje, que são os gatilhos, seus comportamentos, os seus sentimentos, coisas que nem você entende. Fica aqui comigo, que aqui você vai entender, vai aprender como superar e principalmente a palavra que cura. Amém? Semana passada eu dei introdução ao tema inferioridade, complexo de inferioridade, é um dos gatilhos que essa raiz de rejeição pode nos causar. E não deu tempo de terminar o vídeo, então hoje eu vou falar os 4 tópicos finais, né? Aqui eu parei em como superar, né, a inferioridade. Aí na semana passada eu falei que reconhecer o problema é um dos requisitos, né, para você que está ferido começar o seu processo de cura. Eu falei sobre a comparação, né? Evitar a comparação nos ajuda a superar a inferioridade, identificar os nossos pontos fortes e conquistas, praticar... Não, agora eu não vou dar spoiler, porque aqui foi onde eu parei, foi no 4º tópico. Amém? Então vamos começar. Mas antes de tudo, vamos orar, porque sem Deus aqui nós não somos nada e é Ele que cura a palavra. Pai, entramos na Tua presença nesse dia, te louvamos e te agradecemos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Queremos te agradecer porque o Senhor está aqui conosco, nos curando, a Tua palavra liberta. Ela é competente. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Tenha liberdade de nos ensinar nesse dia e de nos fazer superar os nossos traumas e feridas emocionais, tudo para a Tua glória. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Amém? Chega de enrolação, vamos começar. Então, gente, um dos requisitos para superar a inferioridade, eu parei aqui no 4º tópico, é o autocuidado e a autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza e a compreensão que você traria a um amigo próximo. Cuide do teu corpo, alimentação, sono, exercício e dedique tempo a hobbies e atividades que lhe dão prazer. Lembrando que isso aqui é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você, né? Aquilo que eu sempre falo. O que é tratar-se com a mesma gentileza que eu trataria alguém próximo, uma amiga? Um exemplo, eu errei, aí vem a culpa, né? Se trate com compaixão. Porque um dos requisitos para você superar a inferioridade é você aprender a se amar, gostar de você, entender que tá tudo bem errar, como eu falei no vídeo passado. E gente, só um parênteses aqui, se você não assistiu o vídeo anterior, não assista esse, porque senão você vai ficar boiando. Lembrando que aqui é uma continuidade, é um estudo, então para tudo, vai lá e assiste o primeiro. Valeu? Beleza? Voltando aqui ao assunto. Tratar-se bem é quando você erra e ter a mesma compreensão com você que você teria com o outro, com um amigo. É se amar, se valorizar, é entender que todo mundo erra e você não é diferente, você vai errar, né? Muitas das vezes a gente tem o poder de acolher um amigo e se autodestruir, e se sentir culpado, inferiorizado. Eu lembro que uma vez eu estava orando por um pecado que eu cometi e pedi a Deus perdão, aquele sentimento de culpa, e o Espírito Santo falou assim: eu já te perdoei, só que você precisa se perdoar, porque eu já te perdoei. A palavra diz que o Senhor, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Então por que você está lembrando? Entende? Então, o tratar-se bem, com gentileza e compreensão, é isso, é se acolher. Tá tudo bem errar, Priscila. Você não é a primeira. Olha, você errou aqui, mas você acertou aqui. Tá tudo bem. Sabe? É ter autocompaixão, é se acolher, porque muitas das vezes a gente aprendeu, né, a se de menosprezar, a falar mal de nós mesmos por aí.
entendeu? A nos criticar. Como há pouco eu estava conversando num grupo de pessoas e a pessoa falou assim, eu pequenininha era fofa, agora só misericórdia. Está entendendo? Deus não quer isso, porque tudo que ele faz é bom, é muito bom. E já tem toda a sociedade para nos recriminar, para enxergar os nossos pontos fracos, os nossos defeitos. Então não seja mais um. Aprenda a se ver como Deus te vê. Aprenda a se amar, se acolher como Deus te acolhe, como Ele te ama. Então, se você não aprendeu a se amar, pede ao Espírito Santo. Senhor, me ensina a me amar, me ensina a ser compreensiva comigo mesma, me ensina a me acolher, porque quando você se acolhe e você tem compreensão de si mesma, a sua autoestima vai sendo reconstruída. O que é auto? É por mim, por mim. Autoestima, se amar, se cuidar, é me compreender, não é ser a primeira a me tacar a pedra, ser a primeira a dizer que eu sou um fracasso, que eu não sou boa, que eu não vou conseguir, que eu tô, as meninas, para as meninas, tô feia, sou gorda, eu não tenho disciplina, eu começo uma dieta e paro, entende? É você se acolher e quando errar, se acolher, tá tudo bem. Então, um dos passos para superar o complexo de inferioridade é a gentileza por si mesmo, é a compreensão, né? É tratar-se bem, tratar a si mesmo como você trataria um amigo, uma amiga. Agora, o segundo, cuide do seu corpo, alimentação, sono e exercício. Gente, é um tema muito profundo, eu vou dar aqui só uma pincelada, porque essa coisa de alimentação é mais sério do que a gente imagina, né? A gente fala assim, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Cara, a gente tem que parar com essa fama. A gente precisa parar com essa fama, porque o excesso de comida também é uma droga. O excesso de comida também mata. A obesidade, ela é catalogada pelo CID, pelo Ministério da Saúde, como doença. Não é diferente da cocaína. Entende? Então, de fato, nós temos que aprender a comer. Muitas das vezes, falando com as meninas agora, quando a gente tá gordinha, um pouquinho acima do peso, vem logo a insegurança, né? Quanto à aparência. Não vou botar uma camiseta porque meu braço tá muito gordo. Eu vou fazer uma maquiagem, um contorno bem forte para disfarçar pelo menos nas fotos, porque eu engordei muito, ou seja, você começa a comer demais, a maltratar o seu próprio corpo e começa assim, aí vem de novo. Vem a insegurança quanto à aparência, a inferioridade, a comparação. Um abismo vai chamando o outro. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos alimentar bem, que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Nós somos a casa de Deus. E Deus deixou tudo aí, vitaminas, nutrientes, tudo nos alimentos, né? Legumes, verduras, nos carboidratos, tudo, gente, nas proteínas. Tá tudo aí. Só que é uma questão de escolha. Lembrando que para ser curado da inferioridade, a gente também precisa fazer a nossa parte. Qual é a minha parte? Obedecer, confiar e perseverar. E o que é perseverar? Continuar obedecendo e confiando. Então, para eu recuperar minha autoestima e ser livre do sentimento de inferioridade, eu tenho que sim me alimentar bem, eu tenho que dormir bem. É muito importante para o nosso corpo ter um bom repouso. E eu preciso sim fazer exercício físico. Não é porque eu preciso fazer exercício físico para ficar marombeira, Não, o exercício físico é porque o nosso corpo não nasceu para ficar parado. Deus não nos fez para ficar parados. A gente precisa estar em constante movimento. E o exercício é crucial. E falando de novo para as meninas, não é só uma questão de estética. Se amar é cuidar da sua saúde, é querer envelhecer bem, entende? Então, um dos passos para você ser curado da inferioridade é você também passar a cuidar do teu corpo. Não chegar a dois extremos, 8 ou 80. Eu não me arrumo, eu não passo uma maquiagem, eu não arrumo meu cabelo, eu só saio com roupa larga, toda largada, ou eu também me arrumo demais, sempre tô igual uma boneca. Não é de um extremo ao outro, é o ponto de equilíbrio, como eu sempre falo aqui.
Você não tem que andar largada. Amiga, passa um batom, arruma o seu cabelo, se valoriza, sabe? Deixa você enfeitar a maquiagem. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Não é a roupa que te enfeita, você enfeita a roupa, entende? Então, assim, se arruma o seu cabelo, passa um batom, passa uma maquiagem. Se não gosta de maquiagem, tá tudo bem, mas coloca uma roupa bacana, entendeu? Se arruma. E também o excesso também indica a inferioridade, né? Sempre tá muito arrumada, querer se destacar, é colocar a sua segurança nisso. E não, a nossa segurança está em Deus. Jesus é a nossa rocha. Ele nos assegura. Não é a sua roupa, não é sobre o que você está vestindo. Não é para ir na padaria passar uma maquiagem, um reboco como se fosse ser madrinha de um casamento. Não, não é isso. Os dois extremos são ruins. Lembra no vídeo passado? O interessante aqui, o ideal é o ponto de equilíbrio que Deus nos dá. Entendeu? Então se arrume. Cuide da sua saúde, tenha qualidade de sono. Isso é um dos passos para você ser livre do sentimento de inferioridade. Porque aí você não vai se comparar, você vai se olhar no espelho e você vai gostar do que você está vendo, entendeu? Isso vai te trazendo segurança e a inferioridade ela vai se esvaindo, ela vai saindo, entendeu? Se tratando de aparência. Dedique tempo a hobbies. O que você gosta de fazer? Você gosta de, sei lá, jogar vôlei? Você gosta de fazer trilha? Você gosta de surfar? Eu não sei. Você gosta de academia? Hobbies? Ah, eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de assistir filme, entendeu? Então, assim, pratique algum hobby que vai fazer você se sentir melhor, se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para você ser livre da inferioridade. Como eu falei aqui, né? Hobbies e atividades que lhe dão prazer. A minha cunhada, ela dança. E ela faz balé só por esporte, é um hobby. E ela já tá anos fazendo, e ela ama, entendeu? Então, tipo assim, é um hobby. É algo que ela se encontrou e como faz bem a ela. E melhorou postura, melhorou coluna. Então, é algo que te faz bem e que também ajuda o seu corpo, entende? Não necessariamente. Esse é o caso dela. Mas você pode fazer trilha. Ah, eu amo assistir filme. Então, assista um filme que vai agregar valor. Não fica 3 horas na frente de um filme que não vai te ensinar nada de bom, pelo amor de Deus, né? Enfim, continuando. Desafie pensamentos negativos. Gente, isso aqui é muito importante. Muito importante. Pensamentos negativos. Identifique e questione pensamentos autocríticos. Substitui-os por afirmações positivas e realistas sobre si mesmo. Eu vou ler de novo e vou parando com você. Identifique e questione pensamentos autocríticos. Todo mundo aqui, unânime, tem pensamentos negativos e autocríticos, né? Hoje mesmo eu tive vários. Só que o que você vai fazer com esse pensamento? Quando vir na sua mente? Pensamento autocrítico. Nossa, depois do Natal, né? Nossa, todo mundo dá uma engordadinha, né? As roupas apertadas, comeu bastante doce. Pensamento autocríticos. Não posso, não vou conseguir, não sou suficiente, não sou capaz. Não sei, você sabe, entendeu? Pensamentos autocríticos. Aprenda a substituí-los por afirmações positivas. Caramba, dei uma exagerada no Natal, mas tô firme. Não é porque é fim de ano que eu vou me abandonar, não. Eu vou me cuidar, eu vou continuar, eu vou fazer meus exercícios físicos, eu vou me alimentar bem. E entenda que se Deus te deu mais um dia, uma página em branco para você fazer a tua história da forma certa, né? Esqueça o ontem. Lembra do hoje. E toda vez que vir um pensamento autocrítico, olha aqui a palavra auto de novo, por si mesmo, né? O pensamento negativo, destrutivo sobre você mesmo. Ah, hoje eu não tô me sentindo bem. Hoje eu não tô... Há pouco mesmo eu falei, hoje eu não tô fotogênica. Entendeu? Então, tipo assim, os pensamentos autocríticos que vêm na sua mente para te inferiorizar. Muitas das vezes é Satanás. Ele ataca a nossa mente. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele joga dardos e fica esperando para ver se você caiu. Os pensamentos autocríticos. Sempre... Priscila, como é que eu identifico? Pensamentos sempre que te colocam para baixo.
Ah, hoje eu cantei, mas não ficou muito boa a minha performance, não gostei muito bem da música, não gostei na minha voz. Se fosse fulano, talvez ficaria melhor, entende? É pensamentos que só te empurram para baixo, pensamentos destrutivos, né? Pensamentos autocríticos. Então, aprenda a substituir. Substitui por afirmações positivas. Não, tudo bem. Hoje eu não cantei tão bem, minha voz não estava tão legal, mas quando eu for cantar de novo vai ficar melhor ainda. Eu vou ensaiar, eu vou repassar a música e tá tudo bem. Um exemplo, né? Como eu falei de mim mesma. Ah, hoje eu não tô muito fotogênica. Pera aí, que eu vou reforçar o batom, vou arrumar meu cabelo e vamos tirar foto até ficar boa. Entendeu? É isso. É substituir por pensamentos positivos e realistas. Isso aqui é muito importante, porque muitas das vezes vem pensamentos na nossa mente e são mentiras do poço do inferno. Porque Satanás, ele joga assim na mente, você tá um lixo. Só que ele não fala assim, você está. Ele fala como se você estivesse pensando, nossa, hoje eu estou um lixo, eu sou um lixo. Isso é muito real. Eu já atendi pessoas de verbalizar. Eu me sinto nada, eu me sinto ninguém, eu me sinto invisível, eu me sinto um lixo. Entendeu? Então, todas as vezes que vêm esses pensamentos, entenda, é mentira, não é a realidade. Só que, se você perder aqui, game over. Você tem que resistir logo em seu início, identificar que é uma mentira das trevas tentando te jogar para baixo. Ah, você é feia. Ah, olha como é que você tá gorda. Ah, você não é bonita igual a fulana, comparação. Você tem que chamar a palavra, igual Jesus fez no deserto. O diabo falava uma, Jesus respondia na palavra, entendeu? Então, tipo assim, os pensamentos autodestrutivos, você tem que substituir com a verdade da palavra. Não, a palavra diz que eu tenho imagem e semelhança de Cristo. Eu posso estar desarrumada agora, mas eu sou maravilhosa de qualquer jeito, porque eu tenho a imagem e semelhança do meu Criador. Aprenda a colocar o demônio no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. E não ajude Satanás te colocar para baixo. Todas as vezes que vi os pensamentos autocríticos, escrevi essa redação, não ficou boa, não tá legal. Gente, eu passei por isso na semana passada. Quando eu cheguei em casa, eu fui ouvir esse vídeo que eu tô gravando aqui hoje, que eu gravei na semana passada. Eu coloquei vários defeitos. Poxa, tinha que ter falado isso, esqueci de falar aquilo. O Espírito Santo falou assim, ó, o que você falou é o suficiente. O que você esqueceu para falar não era para ter falado. Não era para ser dito. Entende? Então, a gente tem essa mania da autocrítica, porque a gente aprendeu assim, né? A raiz de rejeição, ela nos faz ser assim. Nunca tá bom o suficiente. Nunca está adequado. Sempre tá faltando alguma coisa. Nós somos os primeiros a colocar defeitos. E isso não é de Deus, não vem de Deus, ele não quer isso. Então, esqueça a autocrítica, esqueça. E Deus me corrigiu. Você falou o que era para ser dito, você falou o que eu queria que você falasse. Você tem que colocar a sua identidade no seu conteúdo. Entende? Porque eu estudo muito para vir aqui falar. Eu encho a minha cabeça de informação. Só que na hora que eu vou falar aqui, é o Espírito que vai falar o que ele quer ministrar. Entende? Então, muitas das vezes a gente acha assim, autocrítica demais, não ficou bom, aqui tinha que ser melhor, esqueci de falar aquilo, caramba, é aquilo outro que eu não falei. Tá tudo bem, tá tudo bem. Toda vez que vir um pensamento autocrítico, substitua com a verdade da palavra de Deus e coloque palavras positivas. Lembre-se de quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo é a sua identidade. Fora isso, é mentira, é sofisma. Aprenda a controlar os seus pensamentos. O filtro é muito simples, a palavra diz: pense em tudo que é verdadeiro. Verdadeiro. Esse é o filtro. Eu tô feia. Cara, eu não sou feia. Isso não é verdade, então não vou pensar nisso. Entende? Um exemplo bem simples na prática. E diga sobre você mesmo, já falei, né? Palavras de afirmação, palavras positivas sobre você mesmo. Sexto tópico. Estabeleça limites saudáveis. Gente, isso daqui é muito sério, tá?
Aprenda a dizer não, não, quando necessário, e se afastar de pessoas ou ambientes tóxicos que constantemente criticam ou julgam você. Cerque-se de pessoas positivas que te apoiem, que te aproximem mais de Deus. Olha, aprenda a dizer não. Um dos gatilhos que me levaram a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade, era não saber dizer não. E por que eu tinha dificuldade de dizer não? Porque eu queria ser aceita. Porque o amor que eu não recebi dentro de casa, eu achava que eu ia receber de um estranho, de um colega de trabalho, ou de um familiar distante, ou de qualquer pessoa. Então, eu tinha dificuldade de dizer não porque eu queria ser amada, eu queria ser aceita. Entenda que nós somos seres emocionais. Nós fomos criadas do amor. Deus é amor. Então, é normal que queremos sim nos sentir amadas, só que da forma certa e pela pessoa certa. Quem é essa pessoa? Deus, nosso Pai. Ele é a fonte de amor perfeita. Só que até eu entender isso, eu sofri demais na mão das pessoas. Porque eu tinha dificuldade de dizer, não, Priscila, vamos em tal lugar? Eu não queria ir. Ai, não quero ir, tá bom, vamos. Porque eu queria ser amada. Ai, se eu não for, fulana vai ficar chateada. Se eu não for, fulana vai parar de falar comigo, não vai ser mais a minha amiga. Aprenda a dizer não, porque todas as vezes que você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Você está se anulando, você está se afundando. E com isso vem mais inferioridade, mais baixa autoestima, mais complexos que te levam a degradar e te levam para longe de quem você foi criada para ser. Então aprenda a dizer não, com educação, com amor, mas fala não. Não concordo, não, não quero, não vou, não, não sei, não quero. Aprenda a dizer não sem medo. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele morreu por nós para nós desfrutarmos da liberdade em Cristo. Ele nos deu essa liberdade para você desfrutar com segurança e com alegria. Então, seja seguro na hora de dizer não. Não tenha medo, porque a gente fica com medo de ser rejeitado. Lembra da raiz de rejeição? A gente fica com medo de ser rejeitado. Poxa, se eu disser não, essa pessoa vai ficar chateada, essa pessoa vai me virar as costas, não vai mais falar comigo. Entende? Então, não tenha medo da rejeição. Encare ela de cabeça erguida, entendendo que ela não pode mais te matar. Vai doer? Vai doer. Foi uma promessa quando Jesus disse: nesse mundo vocês vão sofrer aflições, mas tem de bom ânimo. E você sabe que hoje eu estava refletindo? Jesus, ele veio em forma humana. Todos os processos ele teve que passar e vencer, como eu e você, apenas para um propósito: te mostrar que você também é capaz. Se eu venci, você também pode vencer. Porque ele não teve privilégio nenhum. Em nenhum momento ele usou os seus poderes de ser Deus. Ele respeitou cada processo. Jesus teve que aprender a falar, Jesus teve que aprender a andar, tudo. Ele foi tentado em tudo. Não tenha nada que eu passe que ele não tenha passado primeiro. E eu creio que ele veio em forma humana, sem privilégio nenhum, para me mostrar e para te mostrar que é capaz sim, é possível sim. Entende? É possível sim. Então, aprenda a dizer não. Não quero, não vou, não posso. Ah, mas por quê? Porque eu não quero, não tô com vontade, eu não vou. Entende? Gente, isso é libertador. É libertador. Como eu falei, quando você diz sim pro outro, você diz não pra você. E isso é um gatilho terrível para você adoecer emocionalmente. Aprenda a dizer não, sem medo de ser rejeitado. Você vai ser. É uma promessa. Só que Deus não te rejeita. Pelo contrário, Ele escolheu você. Ele quis você. Ele ama você. E por mais que dói passar pela raiz de rejeição, dói ser rejeitado, é uma dor que eu aprendi que não tem o poder de me matar. Você tem um escudo de filho no seu peito. Passa por ela vitoriosamente, de cabeça erguida. Pode passar chorando, mas passa. Sem se humilhar. Porque filho de Deus não se humilha. Você não é escravo, você é filho. Então aprenda a dizer não sem medo de ser rejeitado.
Quando necessário, se afastar de pessoas ou ambientes tóxicos que não te cabem mais, né? Isso é muito sério, né? A gente precisa entender. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vi uma frase que fez todo sentido para mim. Quem não sabe terminar, não pode começar. Ou seja, você tem que entender que ciclos se encerram. Você tem que entender que tem mesas que não é mais para você estar, que o próprio Deus vai te tirar. E talvez não é nem pessoas tóxicas que vão te impedir da sua cura emocional, não. Mas não é mais ambiente para você. Você está num caminho e essas pessoas estão em outro. Você está numa parte da jornada que não combina com aquelas pessoas que estão ali. Talvez você vai ouvir um mau conselho. Talvez você vai ficar mais confuso, não vai entender. Então, não tenha medo de se levantar e se retirar de mesas que já era para você ter saído. Entende? Quem não sabe terminar, não pode começar. Deixa Deus encerrar ciclos que não é mais, não faz mais parte da sua caminhada. Deus quer te colocar em outro nível, em outro ambiente para te ajudar a se aproximar mais dele. É como num jogo, né? Ele quer te subir de fase. Só que se você quiser continuar nessa mesma mesa, Deus não pode fazer nada, a escolha é sua. Entende? Como eu falei, muitas das vezes não é um ambiente nem tóxico, mas é a hora de se levantar, é a hora de ir. E sim, e se for necessário se afastar de pessoas ou ambiente, né, tóxicos, que constantemente criticam ou julgam você, ou... Gente, nós somos vítimas de outras vítimas, né? Tem muitas pessoas feridas que, talvez para se sentir bem, tem a necessidade de ferir o outro, né? A velha história, sangrar em cima de quem não te cortou. Então, quando a pessoa vem, te fere, faz uma piadinha sem graça, ou gosta de te diminuir, de sempre se exaltar, você já passa a entender que aquela pessoa está ferida, porque pessoas feridas ferem pessoas, entendeu? Então sai de perto. Lembra de Davi? Davi, quando chega ali, o irmão dele estava perto, Eliabe, ele estava ali, né, diante dos filisteus, e o Golias lá gritando, e ele fala assim, mas quem é esse homem, gente, que está aí gritando, esse filisteu? E o irmão dele vem e esculacha ele. O que você está fazendo aqui? Eu bem sei que você é presunçoso. Cadê? Vai cuidar daquelas poucas ovelhas do teu pai. Aí Davi fala, o que eu te fiz agora? E sai de perto. Davi sai de perto do irmão. Faz a mesma coisa. Se existe uma pessoa ferida ali que sempre gosta de te diminuir, te colocar para baixo, não bate boca, não discute, só sai de perto. Sai de perto. Vai para perto de pessoas que agregam valores a você, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que te ensinam, que te ajudam na caminhada, entende? Pessoas que têm essa troca, eu ensino, mas eu também aprendo. Só sai de perto. Davi saiu de perto do irmão dele. Saiu de perto. Entende? Então, levante-se de mesa que não era mais para você estar e se afaste de pessoas em ambientes tóxicos que não vão te fazer crescer e muito menos superar a inferioridade. Cerque-se de pessoas positivas e que te apoiam, como eu te falei agora. Se una a pessoas que te aproximam de Deus, né? Que te ensina que existe essa troca, né? Essa coisa gostosa, né? Eu procuro, eu oro assim, eu falo, Deus me dê conexões, não precisa ser nem amizade, me dê conexões. Pessoas que vão me ensinar, que vão agregar na minha vida, que vão deixar legados, ensinamentos na minha vida, né? Eu tenho orado e tenho visto frutos de oração, principalmente no meu trabalho. Me aproximei de pessoas que eu nem esperava, mas quanta sabedoria tem derramado na minha vida. Entende? Então faz essa oração também. 7º e último, aprenda com os seus erros. Em vez de se punir por falhas, encare os erros como oportunidade de crescimento e aprendizado. Ninguém é perfeito e cometer erros faz parte do processo do desenvolvimento. Em vez de se punir por falhas, encare os erros como oportunidade de crescimento e aprendizado. Gente, a gente só aprende errando. É duro, né? Infelizmente, a gente só aprende errando. E o erro, como eu já falei aqui, até no vídeo anterior, o erro ele é benéfico. Porque o erro nos ensina a não ser orgulhosos, né? A entender que somos dependentes de Deus e que sem Ele não somos nada. E o erro nos ensina, né? Os erros,
Ele nos faz progredir, crescer. Caramba, eu errei nisso aqui, então dessa vez eu vou fazer diferente. Os seus erros te faz ter experiência para até ministrar na vida de outros. Eu já atendi pessoas que eu falei os meus próprios erros. E a pessoa ali, caramba, então não é só eu que já fiz isso? Não, não é só você não tá sozinha. Entende? Então, aprenda com seus erros. Entenda que você está em processo de melhoramento. É um processo. Ninguém já nasce fazendo tudo certo. Ninguém. Você está em processo de melhoramento. Então, todas as vezes que você errar, se acolhe, se perdoa, tenha compaixão de si mesma, aprenda com o teu erro e continue andando. Continue andando. E, principalmente, testemunhe. No vídeo passado eu não falei aqui do podcast que eu participei, que eu bebi água, me molhei, fiquei me sentindo mal, me sentindo inferior. Como eu aprendi com isso? E testemunhei, trouxe isso aqui para vocês entenderem que tá tudo bem errar e que vamos errar. Deus, ele não desperdiça nada, nada. Até os nossos erros e falhas, ele aproveita em nós para ensinar outras pessoas. Então aprenda com seus erros. Os erros nos fazem crescer, porque a gente aprende com o erro, né? Ele traz um aprendizado, né? Até mesmo para você ensinar para outras pessoas não cometer o mesmo erro. Então o erro não é ruim não, gente. No final de tudo, o erro não é ruim. O erro nos ensina. Então, aprenda. Se ame, se valorize, se perdoe e segue em frente. Processo de melhoramento. A cada dia estamos sendo transformados à imagem de Cristo. É normal. É normal. Ninguém é perfeito e cometer os erros faz parte do processo do desenvolvimento. Amém? Gente, esse vídeo foi mais curto porque é a continuação do vídeo anterior. E nesse vídeo aqui eu só li 4 tópicos, encerrando aqui o tema de complexo de inferioridade. Fique aqui comigo. Se você ainda não deu o seu like, vai lá, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E lembre-se, fica firme aí, porque eu estou firme aqui.